Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado! Com o relado ceado. Ouve essa merda, senão nós Tá desempregado. Pânico! O programa é tão sensacional! Sucesso Até no canavial! É, nós ouve mesmo. Tudo bem, meus queridos? De volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é terça-feira. Hoje, presença aqui no Pânico do João Borzino. O João é um sexólogo médico. Ele há mais de 12 anos atuando na terapeuta. Ele é terapeuta sexual. O livro chama-se Nem... Porra, deixa eu falar. Ô, irmão, Ô, irmão. que saco, velho. É Irmão. isso, meu. Porra, não Tudo tomou tem a que- medicação? É. O livro dele é Nem Sapo, Muito Menos Príncipe. Ele vai falar sobre sexualidade masculina, o diálogo para homens e mulheres. Doutor Borzino aqui estará hoje. Doutor Borzino está... Não, doutor Borzino não veio. Terapeuta Certo? sexual. É isso aí. Vamos trabalhar? Bora. Vamos lá, Bora. Gabiru? Play the Então tá song. começando o Pânico aqui na Pan. Aqui tem- está o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre sexo. Médico, sexólogo, há mais de 12 anos atuando como terapeuta sexual. Ele está lançando o livro Nem Sapo, Muito Menos Príncipe. Está aqui o doutor João Borzino. Oi, gente. Tudo bem, doutor? Obrigado, tudo bem? Como é que vai? Como é que está a vida? Tá indo, uma maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Aqui está, na oreba do livro, Sexo Todo Mundo Gosta, ou quase. O fascínio pelo mistério, pelo prazer e pelo sentido mais sublime do sexo existe desde que a humanidade está por aqui neste planeta, fazendo a civilização avançar ou retroceder. Fazer sexo todo mundo ou quase faz, de um jeito ou de outro. Variações e possibilidades são inúmeras. O apelo sexual, ou seja, o sexo Em si. o que vem a ser Nem Sapo, Muito Menos Príncipe? Milha, isso aí foi meio inspirado, né? Porque esse livro eu escrevi junto com o Edivaldo Pereira, que é um escritor, professor, um cara super bacana. A gente desenvolveu exatamente a ideia de que era para falar sobre a sexualidade masculina. Né? Então é aquela coisa da ideia de que a mulher vai dar um beijo no sapo e ele vai virar príncipe, né? Aquela coisa de que o homem, antes de casar ou qualquer coisa, ele só quer saber de churrasco e futebol, e depois ele ganha um beijinho e a mulher espera que ele vire um príncipe, uma coisa legal, e mude a vida com casamento, com relacionamento, esse tipo de coisa. Vire Que- outra pessoa. Exatamente, É. totalmente enganada, coitada. E ele também. Então, é inspirado nisso, é pra falar sobre a sexualidade masculina. O livro. Pra mulheres também. Sim, mas partindo do princípio que nós, homens, sofremos uma pressão muito grande. Certo? Por quê? A pior coisa que possa ser dita é dita para um homem. Um pai fala para o homem: é o seguinte, cara, seja forte, aguente tudo. Você é homem, não chore, filha da mãe. Não dê um passo pra trás, seu merda, seu bosta. honra Você a tá causa. aqui pra vencer na vida. E Isso. você tem que resolver todas as situações, todas as dificuldades da sua vida estão no seu ombro, seu merda. Vá em frente. Aí começa a destruição de um homem. E tá faltando um pouco disso, Emílio. Tá faltando? Tá faltando um pouco disso. Hoje Acho em que dia, você tá. acha? Tapa na cara? Tá mesmo. faltando um Você pouco tá tapa na faltando- cara. Eu A acho que molecada tá tá também. muito frouxa, né? Eu acho que tá Tá também. faltando um Fala pai isso. chegar. Tá faltando um pai chegar e dar uma pegada dessa mesmo. Mas não Esses pode, valores. doutor. O homem tem que ser homem. É assumir, porque assim, desde a época da pré-história, você era caçador, não dava pra você falar: ah, eu acordei mal, hoje eu não vou caçar. Sabe, não dava pra você falar: briguei com a minha mulher ontem, não vou levantar. Depende. Né? Você tinha que levantar. Por quê? Depende, se você pegasse uma caça muito Ele vai grande que fazer dasse piadinha. pra 3, 4 Evandro. dias, você poderia ficar em casa na caverna. Deixa ele concluir, Mas por batendo favor. papo com os outros, tomando cerveja, fazendo esse tipo de coisa. Então, me diga por quê, doutor? Porque hoje, assim, tá precisando dessa força mesmo, de voltar a essa configuração masculina. Mas você não acha que deu errado? Não, eu acho que deu errado geral. Acho que deu errado sim, porque assim... Então, mas partindo desse princípio, vamos imaginar o seguinte. Você é homem, Sou você é macho. macho. Você chega lá, o cara chega pra você, o treinador chega pra você e fala: ó, você vai jogar com menininha, seu merda? Você vai fazer o quê? Você vai falar: a mulher é mais
mais fraca que eu. Certo. O seu gayzinho. Ou seja, desde que você nasce, o preconceito já tá Embutido. em você. E se você não agir dessa maneira, se você não agir como homem, você vai se sentir um derrotado, um loser. Então, mas aí... Ó, que questão que Eu acompanhei Fenomenal. cada Questão detalhe que eu do levanto. seu É raciocínio. fantástico, exatamente. Não, a Só que pressão gente- é ruim. Então, mas nós homens não nos abrimos. Por quê? Porque a gente tem que sempre se defender em cima disso que a gente aprendeu A com o questão pai. do desempenho. Sim. A questão Questão do do desempenho. desempenho. Então, assim, mas daí uma coisa é tabu. Que é aquela coisa de você ter esse tabu mesmo, de ter que ser, esse tabu da virilidade, esse negócio. E daí parte para um extremo ruim. Mas o que falta hoje mesmo é que tudo é bullying, tudo é estragado. Isso que eu ia te perguntar. Tudo é, Porque se você der uma passa bronca muito a mão. no filho, é capaz bullying. dele de chorar e ficar É, que nem eu. Que, é. assim. Eu não defendo o preconceito, de forma alguma. Eu defendo que assim, o homem tem que assumir posição de homem, a mulher tem que assumir a posição de mulher. Porque a mulherada queimou o sutiã, fez um monte de coisa aí, assumiu a posição, ótimo, lindo, maravilhoso, mas cadê o espaço dela exatamente? Então, mas esse negócio de gênero não é meio bíblico? Não é meio uma Retrógrado. colocação que veio da Bíblia pra gente? É meio bíblico isso. a gente sofre influência cristã. A gente é humano tanto quanto a mulher. Só que a gente não conta a nossa vulnerabilidade. A gente não demonstra Isso. fraqueza. Por quê? Porque a gente aprendeu com o nosso pai que a gente tem que ser macho. Você tem que ser homem pra cacete. Então o homem, ele tem esse conflito. A parte do preconceito faz mal. Porque, na verdade, assim, o que você tem ainda as pesquisas comprovando aí, 40% de ejaculação precoce, Isso aí é tudo. 35% de disfunção erétil, de impotência. A principal preocupação do homem é satisfazer a mulher, essa coisa do tabu mesmo, essa coisa de você não pode ser menininha, você não pode chorar. Não, a gente tem que abrir uma fragilidade nossa, tem que saber demonstrar a fragilidade, se sentir bem com isso. Então, mas se a gente aprendeu que se você demonstrar vulnerabilidade, ferrou pra você, porque fala, puta, esse cara Broxo. não é broxo. Esse cara é broxo. Pra quem? Então, mas Pra quem? isso aí, Mirim. Mirim. Quarta série. Menininha. Viadinho. Viadinho. Boiolinha. Dá ré na Mas contramão. você não acha que o homem ele tem que mais descobrir essa humanidade que existe dentro dele? Tem. Esse faz um reforço, a gente faz um reforço no livro. Eu faço isso, um reforço no livro. Essa coisa de se voltar para si próprio, buscar o seu jeito certo de ser, assim, não se sentir tão vulnerável, né? Mas também saber que se a gente não tiver essa linguagem como se diz, figurada, masculina, a gente perde a característica de tantos milênios, né? Tem que ter uma certa... Vamos esquecer o tabu, mas tem que ter um diálogo masculino. Tem mais atenção que a gente vai conversar entre nós? Sobre como é que faz a unha? Nossa, arrasou, amiga. Não é, arrasou, amiga, não sei o que. Não sei o que Lacrou. É aquele papo masculino. Mas isso aí é pressão social, é pressão da mídia. É a mídia que Tem. faz isso. Tem um bocado. O homem hoje em dia, se você vê qualquer cara, ele é hipermasculino ou hiperfeminino. Isso faz mal. Você pode ver, qualquer cara é Isso. aquele cara fortinho, barbinha por fazer, Timão. fortão, Tatuado. é o jogador de futebol, é falando aqueles de mim? cara, é o cara que tira a camisa, é o gominho. Então, o Tem que ter padrão, ele faz é muito mal. É muito hiper. É muito hiper. Então, esse padrão faz muito mal porque leva exatamente o indivíduo àquela coisa de desempenho, ele se cobrar demais. Se ele não tiver barriga riscada, né? Não for rasgado, né? Não for todo tatuado, não tiver um cabelo de tal jeito, não tiver o carro do ano, não for o cara, ele não é nada. Né? Ele se sente sendo menos que os outros. Então, assim, isso é uma ideia muito ruim, e isso é pressão, e isso faz muito mal, né? Para as mulheres também. Né? Elas estão aí tendo que ser tudo Tem que paniquete. ser malhada, Tem que ser exatamente, malhada, tem que ser... Né, tem que ser gostosuda daquela forma. Então isso leva, inclusive, a alguns transtornos. Então, né? mas a mulher, ela não tem essa pressão que o homem tem. Ela não chega lá no jogo de futebol, o cara não escolhe ele, fala, você joga mal, você é um merda, sai daqui. Você é perneta. Ele não tem ele não sente essa humilhação. Mas ela tanto sente outras. Mas tem outras competições Então, também. mas a mulher, eu não sei, eu estou falando aqui como um leigo no assunto. Eu acho que a mulher, ela sofre menos pressão do que o homem. Depende. Porque o pai protege a filha. E pro filho, o pai coloca ele numa posição de ser o cara, de O ser o vencedor, etc. de ser o cara que vai proteger Na a família questão da dele. família, talvez, mas na questão do Ou seja, convívio social... O pai dos nossos problemas são família, filha. Não, mas assim- Você vai lá no Cara, seu começa médico, com a mãe. da família. Começa com a mãe. A mãe, Freud o- tava Compete certo. com a sua mãe, você quer sua atenção Mas da sua mãe. O pai coloca o filho perante o mundo muito mais cedo do que ele coloca a filha. O filho é exposto ao mundo muito mais cedo. Isso, O rapaz. deveria ser um pouco
pouco mais cedo mesmo, assim. Isso seria a ordem natural das coisas, assim, Sim, né? é, Não de uma maneira normal, chutada. não, Não de uma lógico, maneira normal. chutada. Mas assim, o que vocês estão falando é uma coisa muito certa, que assim, a mulher sofre por repressão. O homem por pressão. Por pressão. Né? Acabam sendo todos castrados, todos limitados no seu desempenho, etc. Na educação. Na educação, principalmente a mulher por castração mesmo. Assim, você não pode. Tudo que mulher faz é vaca. Se ela riu é vaca, se ela mostrou o dente é vaca, se ela mostrou a perna aberta é vaca. Se ela pentear o cabelo se é ela vaca, pentear o cabelo é vaca, se ela tem botar uma razão. calça assim ela é vaca, se ela olhar pro lado ela é vaca. Então, assim, continua isso depois de quantos milênios, né? Tá errado. Tá errado. É uma sociedade tá Muito errado. Muito Tá errado. patriarcal ainda, tá errado, tá erradíssimo, né? Então, assim, a pressão da mulher é por repressão, né? A mulher não pode, assim, a mulher não é livre sexualmente, né? Tanto que um problema das mulheres é o orgasmo. Por quê? Não se conhecer, não praticar masturbação, não poder se tocar. Não assumir que pratica É masturbação. feio. Porque você Isso. pergunta pra mulher, você se masturba? Eu não, imagina, eu não. Pra Então, mulheres mas- de 30 anos, elas não assumem assim, isso. isso que ele falou é uma realidade, assim, a maioria não assume, né? Você faz uma pesquisa anônima, tem mais gente do que você imaginava, né? Mas mesmo assim, ainda é baixa, Evandro. Ainda é baixa. Ainda é baixo, assim, de se conhecer, porque a gente pega em consultório exatamente assim, problema de orgasmo, problema de desejo, que são os grandes problemas das mulheres, né? Pergunta básica, você se conhece? Já se tocou? Você sabe desejar? Não, porque desde pequena o que é? Pega a bonequinha, filha, passa roupa. A mulher é ensinada de criança ainda a pegar a bonequinha E não usar a boneca. Exatamente. Exatamente. E o Bob lá, o Bob, Sim. o Bob, o marido da Barbie, né? Era Ele o Bob não da tem Barbie, um né? negócio que interessa. Você tira a roupa, ele não tem nada. Ele Não é um interessa. nuco. Ele é o nuco, ele é o príncipe, Você exatamente. queria que tivesse uma benga no Ken também. Mas, não pode. precisa ser um Kid Bengala, mas ele Não, podia mas ser um Kid bem. Um coração de frango já é bem, né? e assim, só se a anatomia geral podia, né? A menina tem anatomia geral, se você for olhar. Sim. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela tem bonequinha que faz cocô já, etc e tal. Então, assim, tem outras coisas, você vê. Tem, faz uma um evoluída. cortezinho, assim, tem o capozinho do Fusca, não sei Sim. o que, aquela coisinha assim, na menina. O menino é zerado. Mas é difícil. Sempre. É mais agressivo. Como você tá colocando, tem uma transição cultural. Minha avó casou com 15 anos, ela foi lá, secretária, mulher. Hoje tá totalmente desfigurada essa relação. E a gente olha pro passado pra querer uma relação de agora. Então, mudou-se o jogo. Mudou. As pessoas não querem comprar um apartamento, querem ir no Airbnb, alugar uma casa, entendeu? Não tem Isso. também esse lado dessa transição cultural Tem. que a gente tem que analisar também. Então- O que você fala do homem ter é personalidade, ele se posicionar. Agora não significa que ele tem que ser um machão e se provar o tempo inteiro. Não, de forma alguma. Isso faz um pouco mal, mas assumir uma posição masculina de provedor tá fazendo um pouco de falta. Tá. Porque a mulherada tá esperando um pouco essa coisa de provedor, né? Aí nas pesquisas vai ver assim que uma das coisas que a mulher espera do homem é que ele tome à frente as coisas. Mas num determinado Mas momento... isso é convenção. O seu casamento é assim. Casamento assim como, Emílio? É assim, você é o provedor, eu sou. É como é da época do Abrão. Então, Não, mas tudo é o bem, que mas eu deixa eu esperava. entender. será que ele continua? Não teve uma época que elas não quiseram isso mais? Queriam ser independentes, queriam Até ser casar. as bambambam. Jonadá. Vai até até casar. casar. Até casar. Porra, você é machista, hein, Não, doutor? eu não sou. As feminazes É, sim. querem sempre me matar, né? Você é Nós estamos contra aqui Você é pra matar. machista, as mulheres? doutor. Não sou não, gente. Isso Hã? é só uma questão, não é? Eu não sou contra de jeito nenhum, adoro elas, trato delas, cuido delas. Sou um gentleman. Trato elas como se fossem gente. Claro. Sim. Cumprimenta, né? Comida, tal. Sempre. Então, assim, Horrorosa. Foi pra passear na coleira. eu tenho 2 meninas em casa, tenho 2 filhas dentro de cima, eu tenho 3 em casa, né? Pra cuidar, etc. Mas É um assim, eu acho que, herói, assim, é um herói. eu acho que assim, faltou a posição da mulher. Assim, ela se perdeu um pouco nesse negócio, porque tem uma pesquisa de 30 anos de segmento da satisfação empírica da mulher com a vida dela, né? Independente de credo, de classe socioeconômica, fizeram isso no mundo inteiro. Foi uma pesquisa de um cartão de crédito. E a vovó se sente mais satisfeita do que a mulher de hoje. Né? E foram analisar por quê? Porque a mulher hoje está com 40 anos, um filho de cada marido, recebendo uma pensão horrorosa, tendo que trabalhar, só chegando em casa à noite, não vendo o filho, somando funções, né? É terrível pra ela. Sim, pra mulher é pior. É muito pior. Então acho que ela sofre muito mais. Os caras hoje estão com a mão no bolso aqui, escolhendo o que querem. Tá ridículo. A vida verdade mesmo, Fica né? ridículo. Os caras estão fazendo o que querem. Então, mas você não acha que hoje a molecada... Porque você já é mais velho, você é um doutor, você é um cara esclarecido. Sim. Mas Não tô você não velho, acha eu também que o homem hoje, o menino, o cara também, ele sofre, só que ele sofre na solidão, ele sofre quando ele não tá colocando aquele cara fudido, aquele cara que vai à academia e tal.
por trás daquilo, você não acha que ele tá sofrendo também? Tá, a e gente não tá vê percebendo. a violência hoje em dia que existe com a molecada, talvez não seja isso? Tem a ver, Emílio, porque assim, o que o indivíduo se cobra, ele não tá percebendo nem que ele tá sofrendo, ele tá correndo atrás. Então, porque assim, você não pode ser o cara que é inibido, o cara que é... Você tem que ser o extrovertidão, o cara ferradão, o cara, né? O cara bambambam, cool, é. bambambam. O bambambam. O cara que tem uma barriguinha, que é mais introvertido, que é o nerd. Na minha época a gente falava o nerd, né? Obrigadão. É um cara loser, não é bem visto. Esse cara sofre, ele não pode ser do jeito dele. Ele não pode ter poucos amigos, ele não pode... Por que você não pode ter poucos amigos, mas bons amigos? Por que você não pode... Por que você não pode... Então, porque ele não exterioriza, ele não fala. Aí ele sofre, não, ele sofre porque o padrão é ser outro. Ele não exterioriza, isso você falou. Então, mas ele não pode trocar uma ideia. Quando ele sai com os amigos, ele sai pra beber. Aí ele bebe, ele abraça os outros, ele beija os outros. Sim. Ele É a fase, recebe essa, um carinho. ali, já essa é a fase do porco. Já. Então, mas ali ele pode fazer isso. Ah, sim. Porque a bebida... Eu te amo. Isso. Ele abraça o amigo e fala, eu te Você é amo. meu amigo. Às vezes Você é meu até dá amigo. selinho. Exatamente. Por quê? Porque ali ele... Você tá selinho. A pressão social autoriza esse Isso. moleque a agir Assim. daquela maneira. Ele passa essas pelas- festas que tem, essas drogas que tem. Isso. Isso, que é legal droga, passar. eles se soltam. Isso. Porque o que Isso. acontece? A pessoa é tão reprimida, ela toma o tal do êxtase, aí vem assim, uma coisa interna, o afeto interno. Ai, meu brother, eu te amo, não vivo sem você, meu amigo. Você é meu brother pra caramba. Aí beija a menina, fala eu te amo. Parece que solta alguma coisa presa dentro da pessoa. É, porque você Ela sabe- nem lembra. Você Então sabe nós fazer o somos quê? vítimas Do quê? Das drogas. da sociedade, Das da drogas? pressão, Da sociedade da pressão. dos Tá. nossos pais, dessa coisa que Exato. colocaram na gente de ser perfeitos, bonitões, sarados, ricos e bilionários. E bilionário. Agora você tá tem que certo. ser bilionário. Rico. Eu não sei, eu não sei. Ah. Tinha uma cultura, pelo menos lá, a que eu fui criado, assim, se eu apanhasse em casa de alguém, de algum menino que eu brigasse, eu apanhava em casa de novo. Porque eu apanhava, entendeu? Tipo, a minha mãe cobrava isso de mim. Isso. Então, tipo, apesar de eu ser bichinha, ela cobrava uma postura muito masculina minha, tipo... Sim, porque ser bicha e ser masculino não tem nada a ver Não tem nada a ver, ela falou assim, ó, totalmente você vai masculino. apanhar em casa. Então, assim, apanhou na rua, apanha em casa, entendeu? Cara, toma um vai tiro, mal na a mãe dá escola, outro apanha em tiro. casa. Aí de Então tinha tanto essa apanhar- cobrança. Eu bato em você, gordo. Tanto apanhar virou isso. Mas isso é uma realidade mesmo. Até hoje, assim, tá faltando um pouco disso na educação mesmo. Saber se defender. Sabe? Isso não é bater no outro. Ninguém tá estimulando bater no Sim. outro. Mas saiba conviver, saiba trocar. Não tem, os obstáculos da vida, eles são iguais pra todo mundo. São. Não tem que tornar terrível pra uns e fácil pros outros. Né? Isso tem que Agora, mudar. doutor João, eu estava cá pensando com os meus botox. Me diga os seus botões. Estava pensando cá comigo que é uma coisa muito complicada, porque se você for pensar bem, a única instituição hoje que a gente valoriza é a família. Certo. A família é a coisa mais valiosa, não tem mais aquele negócio de ideologia, brigar por um ideal. A família é a coisa mais Caminhando e importante. cantando. E é a família que nos leva ao seu consultório, e é a família que você nos receita remédios para equalizar essa coisa tão cultuada, tão, né, que é a família e que traz tanta Angústia, desespero. e desespero Exato. para as pessoas. Exato. Olha a conclusão triste que Você nós vê. chegamos. Eu vou sair daqui, eu vou beber. Nossa senhora, eu vou com você. Ai, mas Nossa, hoje é Emílio, Pegar uma terça-feira. garrafa de Emílio. Label e vai bater. Mas é nas terça, pessoas. não é Vou dia. Manda um encher remedinho a também. cara, não, remédio não. Hoje é dia do Campari, Prefiro- que é amargo Mas é isso que nem a mesmo. vida. Que são Colocou bonito. 48% da população brasileira usa antidepressivo. É um absurdo. É absurdo. Total e completo. Que, É um absurdo. Tá prescrito não pelos psiquiatras por aí, né? Mas sim prescrito pelo ginecologista, que vê a mulher começa a falar, tá falando demais, já toma. Problema antidepressivo hormonal, aqui, toma. Né? Então toma. Tá falando no gastro, aí tá me doendo o estômago, toma esse aqui, vai passando. Então assim, as pessoas estão sofrendo e deixando de buscar as causas do sofrimento que estão dentro delas, Olhar mesmo, pra dentro, a né? verdade. E a família, tá bonito? Sim. Ficou legal. E com essa voz ficou bom. Né? Obrigado. A história do sofrimento causado dentro da família, porque perdeu um pouco essa coisa de... os jovens estão dando pouco valor à família em si. Tanto que nas pesquisas são os mais jovens, são os 18, 19 até 20 e poucos anos, que acham que o sexo é pouco importante para a união do casal. Que são aqueles que não têm ainda não estão vendo o que é ter uma união firme e estável de muito tempo. Porque a partir do momento que você se une com alguém, que você tem filho, que você quer que aquela família prospere. Você Sim, quer ver lógico, aquilo, você lógico. quer ver aquilo dar certo. Você não quer perder a convivência com os filhos. Tanto que assim, hoje eu recebo muito no meu consultório
pessoas que já viraram amiguinhos no relacionamento, pedindo, pelo amor de Deus, como é que faz pra voltar a gostar, pra ter desejo naquela mulher ou naquele homem. Oxe, troca de par. Não Então, é mas não assim, quer perder. Parceiro, mas você não acha também? Eu acho que tudo... Quer dizer, o mundo, ele mudou, né? Ele mudou. Não dá pra gente pensar no mundo há 50 anos atrás com o que ele é agora. Por exemplo, o moleque que hoje em dia vai aprender sexo, ele vai aprender na internet. A primeira coisa que ele tem, o primeiro contato com o sexo que ele vai ter é na internet. Você pode digitar lá qualquer coisa. Amanda Marrom. Você põe Amanda, aparece lá Amanda, peito de fora, bunda e não sei o quê. E ele vai aprender de um jeito que talvez ele vá, a sexualidade dele vá para um outro lado. O cérebro vai analisar diferente. E ele não vai saber direito o que é o sexo. Começa a deturpar. Ele desvaloriza, porque é Mas mais o que é fácil o sexo, conteúdo. Emílio? O sexo tem uma definição sexo, definitiva? você Pra sabe- mim é uma coisa, Eu pra vou você falar é pra outra, não é? O sexo, Nos o uniu. orgasmo é a coisa mais espetacular que existe no mundo. Concordo com você. Porque o orgasmo, se você for pensar bem, se você tiver, é claro, Amanda Ramalho, espero que você tenha muitos na sua vida, Que não seja uma geladeira. é um momento onde não existe tempo. O tempo para. É atemporal. Não existe... Não é atemporal. Se metendo, né? Estrogonofe. Você pode ver. É um momento ali onde não tem passado, É o não tem momento futuro. fera. É um momento único Sublime. na vida. É um Fera. momento único de na poucos vida. segundos. E é uma coisa que você não consegue falar, 10 segundos, 1 hora... Não dá pra explicar. Você não Não. sabe de tão poderoso que é É aquilo lá. inefável. Exatamente. Aí você fica inefável. frágil Muito bem. depois. Não temos palavras para Palavras definir. para definir. verdade mesmo. O Henri Cristo É um fala momento... Mas contra a voz, Sagrado. inefável. É um momento sagrado que você É o chega no xixi mais elevado fundo à do segunda seu potência. pré-histórico. Do seu pré-histórico. Do pré-histórico, do impulsivo. É. Né? Você fica animal ali, É você fica fantástico. frágil. E você vê, assim, nós temos quase metade das mulheres queixando de não sentirem isso com tanta frequência ou nunca terem sentido isso. As mulheres. É. Mas por falta de conhecimento, por culpa de quê, doutor? Por causa dessa repressão, toda essa coisa, porque assim, o problema Porque é o a orgasmo é entrega. feio. Não, transar é uma coisa meio... assim, ela se solta, mas ela não consegue se entregar totalmente. Tanto que assim, a dor está sendo referida por 40% das mulheres durante uma relação sexual. Ou seja, ela já não consegue se entregar Incomoda. direito, lubrificar mal, já começa a doer, arder, ralar, né? Daí você imagina pra ir pra um orgasmo ralando, Vixe, Maria. No né? pezinho. Porque, Não vai nunca. né? Não vai, né? E o Vai homem é a performance. E o homem ejaculando Sex rápido, machine. né? Não, né? o homem quando ele... Preocupado quando ele com a pega menina, performance? preocupado com a performance. Não, tem que ser o cara, tem que ser o Tem- macho é, aqui. Não, chato. era show. É, Vou tem- mostrar. que ser o show. O cara é Tapa na baseado cara. no... Ele acha que a vida é um filme pornô. A gente tem que ser isso. atleta Exatamente. sexual. É o que eu falo pros meus pacientes. Eu falo o seguinte: qual é o teu prato predileto? Qual é o teu prato predileto, Emília? Me conta. É capelete a 4 buças. Ah, maravilha. Você come capelete 4 buças every day? Depende. Só mudar o molho, irmão. Me fala a verdade. Só mudar de restaurante. Ah, também. Ai, Só gente. mudar de restaurante. Mudando de restaurante. Ah, aí tudo você vale. come todo mas dia. aí, mas Você aí muda come tudo, Emílio. Botando a massa, né? Não, mas Aí todo dia não. No mesmo Aí não restaurante vale. não. Mas o melhor é no Labuça. Não, mas No mesmo restaurante não. Não, mas assim, mesmo que seja sua própria esposa, que você gosta, que você tenha tesão nela, que você tenha tudo isso, todo dia o sexo não é o melhor, mais maravilhoso do mundo, mais fantástico. Não. Você não come o melhor prato, você come arroz com feijão todo dia. É. Não é? Então, e mas às tem que vezes é ser- um prato melhor. Não, mas tem que Maionese. ser, pô. Né? Não, mas Tem que ser top. tem que ser legal e às vezes ele vai ser mais top, às vezes vai ser menos top. Todo Não, mundo tem também que tem ser um legal padrão pra fenomenal. Pra Top, você comer não o existe mesmo menos prato, top. você fica um tempo sem comer ele. Exatamente, enjoa. exatamente. Você Só tem que esse- às vezes dura 10 anos sem isso, comer esse isso prato. chama período de latência, exato. Você fala que saudades daquela até você lasanha. sentir fome de novo. Mas sabe Exatamente. qual é o problema que eu acho, doutor? Eu acho assim Diga-me. que tem o problema, é aquela coisa da quantidade. Eu acho que se você dá uma muito boa, tá bom. O problema é quando a pessoa quer dar a segunda, e a segunda nunca é tão boa quanto a primeira. Eu acho isso Vale aí, ó. por você. Eu tô falando exatamente. por mim, eu acho uma Isso que obrigação você ser atleta sexual, entendeu? Exato. Acho chato. Tá O certo gordinho isso. preguiçoso. Acho Do quê? chato. Ô, Tem velho. que ser o atleta sexual. Ô, velho gay. Né? Velho gay. É, Velho, então, velho, é. bicha velha, Tem suas A bicha particularidades. velha. A bicha velha. Eu não sou bicha velha. Ele tem artrose, ele tem Eu dormo no cartilagem salão. no barão. Deixa eu falar. Eu trava tenho lombar. qualidade sexual.
Ai, travei a lombar, amiga. Deixa eu falar. Ai, meu Deus do céu. Olha, Emílio, olha o que você provocou. É um pouco, tia, peraí, meu. Você tem verruga venérea, Evandro. É verruga venérea que te dá vergonha. Posso falar uma coisa? Fala. Eu Vamos arranjo na travesti. cama, eu faço muita coisa. Mas aí, meu bem, só Você que depois, acabou. 3 da manhã, a pessoa quer de novo. O apelido dele é o Tá dormindo. Soneca do Swing. Deixa eu falar. Você acabou de se entregar. Quando o cara chega nesse estágio falando assim, Você dá 3 boa noite, Emílio? Não é A isso, 10. cara. você tem que dar todo dia, de manhã, à tarde e à noite Boa, pra boa. dormir. Bem, muito É bem. porque você não dá o que eu dou, meu querido, Senão porque você dói. tá fraco. Tem que ser de manhã quando acorda, na hora do almoço, pra dar uma tranquilizada, Pra fazer a digestão. e à noite pra dormir. Ô, Senão, Marcelo É Mendes. ótimo sonífero. Não é? Inclusive, ótimo Claro, sonífero. lógico. As mulheres dormem antes, né? Gente, Da gente. Eu uso duas coisas. Ó, deixa eu falar pra você Ô, uma mano. coisa. Nasceu, cara. Evandro, a maior prova de que tua vida sexual tá uma porcaria é justamente essa. É quando você fala assim, prefiro "Bom, todo eu dia prefiro qualidade. Do que quantidade. Loser, loser. Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta, o papo tá... Ó, o livro tá aqui, já vamos falar mais do livro, que a gente fica desvirtuando o assunto. Seus Nem canalhas. sapo, muito menos príncipe. Boa, boa. O Dr. João Borzolino tá batendo um papo legal aqui com a gente sobre sexo. Deve ter muita pergunta aí, não é isso, Por Boleta? enquanto temos algumas já, milhares. Tem muitas? Mulheres senhor. também ou não? Não, a maioria homens. Maioria homens. Maioria homens. Ah, esses canalhas. Esse livro não quer dizer que é só pra homem, não é? Não. É um papo pros dois, exatamente. É pra Muito mulher bem. ouvir um pouquinho de homens. Muito bem. Dr. João Borzino está aqui com a gente, conversando aqui no Pânico. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Chegou. Cadê a turma? Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos conversando com o Dr. João Borzino. Dr. João é médico, sexólogo. Há mais de 12 anos ele atua como terapeuta sexual. Está lançando um livro aqui sobre sexualidade masculina, chamado Nem Sapo, Muito Menos Príncipe. Ou seja, não sei o que dizer. Assunto? O assunto é um assunto muito vasto, muito rico, muito... Cada um no seu quadrado também. Você acha né? que é assim, Bia? Eu acho que é pessoal, mas tem uma coisa que é unânime, né? O que é unânime? É o relacionamento. Ih, lá vem ele. Não, Lá vem ele. Não, você tem no seu consultório algumas pessoas que trazem os problemas. Você colocou num contexto geral que as mulheres estão sofrendo mais do que os homens até. Eu acho que estão sofrendo mais ou menos tudo igual, viu? Mezzo. O homem fala menos. O homem fala menos. Se expõe menos. Mas na questão sexual, ele vai procurar mais que a mulher. Porque a questão da virilidade, a autoestima masculina tá baseada em cima da virilidade. O cara começa a não funcionar, a broxar, ou ejacular muito rápido, perder ereção, etc e tal, ele se sente um loser total, ele vai mal no trabalho. Mas isso a maioria é problema físico ou é mental? O que seria? A maioria é mental. Não que ele seja um Não, débil mental. sim, é problema Problema psicológico. É. Então, assim, na verdade, na maioria é essa pressão mesmo de ter que ser... Existe aquele, que eu chamo de tabu da virilidade, né? A gente é educado de um jeito que, assim, a virilidade é algo que você nasceu com ela, você vai envelhecer e perder cada vez mais ela. E se você dá uma broxadinha, filho, ai, coitado novo, já tá assim. É. Né? Já vai pro espaço. Não tem isso, mas isso assusta muita gente. Mas Né? É um pânico sexual. O indivíduo entra em estado de pânico, parece um estresse pós-trauma, ele revive aquilo todo momento. Toda vez que ele vai transar, porque assim, ele tá no carro com a namorada, ali o sexo não é provável, né? Ele tá com ereção. Então, mas depende... Vai pra cama, ferrou. não é o fator pele, né? Mas não digo que é questão... Fator pele. Às vezes não bate a pele. Às vezes não bate a pele. Você pega uma pessoa incrível Ortigária. e a pele não bate. Às vezes a pessoa tem um eczema muito... Dá uma Ah, vai. furúnculo Vem cá, na Você nunca virilha. pegou uma mulher a primeira vez, Tem uma doutor, e não verruga. bateu? Você tá certo. Não, eu tava tirando sarro, mas assim, então, você tá certo. A questão pele é uma coisa que hoje em dia, assim, é cobrado do homem, por exemplo, se a mulher quer, ele tem que funcionar, É óbvio. Yes. né? Não interessa se o beijo não pegou, se o cheiro não pegou, Sim. se a coisa não pegou. Hoje em dia, todo mundo fala que transa com todo mundo, mas se for ver a vida individual, a vida, o segredo das pessoas, você vai ver que a transa é uma porcaria. Se encontraram numa noite, bêbado, zoado, foram pro motel no final da noite, colocou pra dentro meia bomba, dobrado, mal transaram, dormiram um em cima do outro, acordaram no dia seguinte, fala que transaram, Sim. né, que foi fenomenal, e conta pra todo mundo e foi essa porcaria. Né? Então, nem dá pra sentir o cheiro da pele numa situação dessa. O Bola tava com vergonha de perguntar.
se você consegue voltar a ter ereção depois de um tempo sem conseguir. Porque eu já perdi com a mãe dele. A mãe comi dele tanto a véia que eu perdi a ereção com a véia já. Desculpa ser seu porta-voz, mas eu Não, acho pode ser de importante boa. a resposta. É porque a mãe dele perguntou pra ele, o bola não me come mais direito e tal. Eu falei, dona Rabinha, Tá não assada. meu, A senhora já me encheu o saco, eu não aguento mais, senhora. Já tem 10 anos que a senhora quer me pegar toda vez. Não dá, meu. Aí brochei mesmo com a véia lazarenta. Se ela fizer Deixa academia... ele responder pra você, Bola. Vai, responde pra mim, vai. Volta sim, volta normalmente. Que na maioria das vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, a disfunção erétil, né, o problema de não conseguir ereção, é um problema da cabeça, psicológico, medo de falhar. Das cabeças. Né? Exatamente, da cabeça de cima, mais da de cima do que da de baixo. Porque quando você pensa com a de baixo, você se lasca. É aí que a gente vai mal. Certeza. Aí você perde dinheiro, aí Você perde... Você se arrebenta Mas todo. calma, a faixa etária não determina, o hormônio, o cara com 60, ele não tem aquele moleque travesso lá com 20. Né? Então, Como assim, Aquele Emilhão? Claro que moleque travesso me lembrou banda de pagode. Sim. Isso é terrível. Ó, seu Betinho. O que acontece pra alguns é exatamente isso. Eu já vi muito paciente chegando no consultório com 50 anos, apaixonadinho. É mesmo. Assim, bobinho, tonto. A menina fazendo dele o que quer ali, ele deitando e rolando ali. E o bicho tonto, apaixonadinho, acho que às vezes pela primeira vez. Né? Esse fenômeno da paixão deixa a gente bem goiaba. Sim. Deixa bem goiaba. Quem teve apaixonado sabe disso. É Sim, como mas se fosse esse é um transtorno. momento que todo mundo quer. Não, é bom, E que é bom. você revive, Todo que mundo você- tem que você ter. Você não quer isso? É mesmo. Sim, eu tive isso com a minha Você esposa. tá isso morto também. É fantástico. Você tá Não. morto com a sua mulher. Você Você tá morto. Não, cara. Emílio, Você tá bem- morto. Bem que eu queria estar vivo. Você tá morto. Com duas filhas lá dando de mamar. Tá morto. Esquece. Ela vai me tem dois xingar. seios, né? Ela vai Você é me xingar. mandado por ela, né? Então, mas lógico. Mas ô, João, você não acha que o ser humano ele busca isso? Isso o quê? Esse desejo, Essa paixão, Essa por busca. esse sentimento que esse já... desejo, porque Busca. o desejo é o quê? É a falta. O desejo. O desejo- Tá muito filósofo. O desejo- O desejo Sim. é a falta. Quando você deseja e você conquista, já não há mais o desejo. Aí vira o quê? Vira a véia amamentando. eu consegui. A véia amamentando, que sei lá, é um amor, é aquele amor cristão. Eu não vou trocar essa Isso. gostosa por aquela véia amamentando. Por quê? Foi o que o Porque Rabinho a falou véia outro dia pra mim, amamentando reacendeu em mim Aqueles peito o mochido. amor, o caritas. Né? Você faz a caridade de não Aquele- trocar a peituda pela Ela amamentadora. vira aquele peito de Índia, né? Aquele caído Sim, apontando Não, pro chão, né? é aquele Aquele sucum up lá. de limão na soja. meia. Não. Limão na meia é a melhor definição. pra isso. O Rabinho reclamou disso um dia, falou, pô, minha mulher tá sucumando. Aí eu falei, Vocês pô, são Rabinho, não fala assim, ridículos. Você meu. já viu catupiry? Sim, mas o que já Sabe o saquinho falou, aquele que é. já tá com a Ridículo. pizza. Aquilo na pizza que você Eu viu o Eu pizza tenho express vergonha tremendo. de vocês. Olha o que vocês estão falando. Aquele saco enrugado. Então, mas Ridículo. é isso que eu quero dizer. Eu não tô dizendo, não tô sendo Amanda, A Amanda tá Ridículos. indignada. eu não tô sendo, não tô querendo aqui. Não tô querendo aqui ser machista por usar Nada. por usar essa conotação que nós demos da mulher. De forma Mas alguma. o que eu tô dizendo é o seguinte, por exemplo, a disponibilidade, a facilidade, aquela pessoa sempre pronta a atender, tanto o homem Solícita. como a mulher. Deita na mesma cama, acorda, agora dá, vamos agora, então não vamos. Isso aí não acaba acabando com o desejo? Eu acho que prejudica, sim. Emílio, acaba prejudicando porque, assim, a rotina, o dia a dia... Você tem, assim, faltadores casadores e pioradores, vamos dizer assim, mantenedores do problema. Dia a dia, a falta de dinheiro, criação dos filhos, os filhos na cama, os filhos dividindo o mesmo espaço, né? Aquela coisa toda, quem vai no supermercado ou não, quem apertou a pasta de dente no meio, tudo isso acaba... As manias, As né? manias, É. porque tudo isso acaba degringolando a questão sexual também, né? Quem puxa mais o edredom para um lado ou para o outro, tudo isso... Tá Isso vendo? não Sempre a pode ser mulher. engraçado, não pode ser Então, poético. No começo Podia virar isso. Né? É Eu em concordo com filme, você. porra. Isso é filme. Hollywood faz isso. Mas no dia a dia, vida é- no dia a dia, mas podia ser mais legal. A Porque vida assim, é fera. nós vida somos é fera. criados naquele negócio que você falou. Você falou um negócio que chama o mito da Maria Madalena, que é o seguinte: a gente é criado dentro de uma sociedade judaico-cristã, onde você é feito pra casar e a sua mulher se transforma a sua amiguinha. Porque quando você lembra quando você descobriu que teu pai e tua mãe transavam? Eu Sim. lembro.
Não é um trauma na vida claro, das pessoas? Eu achei legal. Não é uma coisa... Minha mãe pegava o vizinho, eu tinha 9 anos, achei incrível. Mas porque era o vizinho. Era. Era diferente. No caso... Ô, Evandro, era sua meu pai. família é Peraí, aquelas deixa ele famílias do concluir. Datena, mano. Peraí, deixa ele concluir. Evandro não pode Não é falar da normal, família não é dele. normal. Pode concluir, doutor. Então, assim, a gente é criado pra isso. Então, assim, a gente é criado pra ser amiguinho. Então, no final, vovô e vovó se brigam pra caramba, se dão super bem, mas não transam, né? Os pais não transam. A ideia que os filhos fazem é que os pais não transam, né? Não tem nesse tipo de coisa. Se perde na família essa coisa toda. Então, a gente é criado pra, assim, sejamos todos irmãos, né? Aquela coisa... É bem essa a ideia mesmo, né? Eu não tô falando mal de religião nem nada, mas a ideia é essa. Então, você transforma a sua mulher em amiga. Sim. Né? E vice-versa. Brother. Sim, mas isso é... Você acha que isso é por pressão também? Eu acho que é por criação, quer dizer, é por... A sociedade nos obriga a agir dessa maneira? Sim, porque existe um padrão, tudo tem hora. Tem hora pra você brincar, pra você estudar, pra você levar um namoro a sério, pra você noivar, pra você casar, né? Pra você já ter Tem a hora filhos. certa. A hora certa pra cada coisa. As pessoas esquecem muito das escolhas. De bater a coisa mesmo de pele, de pegar a coisa de assim, tá rolando. Às vezes é a pessoa que tica aquelas coisas certas. Não, esse cara aqui, ele tá certinho pro que eu preciso dele. Mas não foi uma paixão, não foi nada que fez, que moveu Então, depois de virar um amor. Você faz as escolhas pra ter um privilégio. As suas escolhas também estão ligadas ao seu privilégio. Fala, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. Isso, pela educação, né? Você teve uma educação, então assim, minha filha, escolha um cara que seja legal, que seja promissor, um cara que vai ser um bom pai, trabalhador. Tem vezes que até você gosta, do mas Brasil. você acaba eliminando porque exatamente. não tem essas características. Então, mas, exatamente. Mas aí vai gerar frustração. Uma frustração dentro do relacionamento, a pessoa não tá entendendo, porque tinha que ser diferente, né? Sim. Tinha que ser diferente. Você acha que E tinha as que... coisas acabam se deteriorando, né? Você acha que Entendi. tinha que ser a primeira coisa, a paixão, a pele, a coisa animal. Vem cá, Aníbal, te amo. Aquela Então, mas, casa com Aníbal. mas você sabe também... Isso, bem Aníbal. Bem Mas você- Aníbal. Ô, doutor João, mas você sabe também que a natureza ela é muito forte dentro da gente. Não é? A gente é meio... Animal. É meio. Não é totalmente animal, senão a gente não viveria na Mas é sociedade. uma boa parte. Graças a Deus Animal a gente só não tem um, Gui. totalmente. Animal alguns, né? Exatamente. Não, mais que os tem outros. uma boa parte que é animal. Vamos falar do rabinho. Se você deixar despertar, ele vai fazer cagada. Então, quer dizer, o cara que se dá melhor, o cara que se dá melhor é o cara que entende e é meio resiliente a essas coisas. Exato. Assim, eu costumo dividir da seguinte maneira, Emílio. Você tem... a testosterona atuou dentro da barriga da mãe de cada um, já configurando um cérebro mais masculino, menos masculino. O que significa? Que você vai ter um cara mais paternal e um cara mais garanhal, vamos dizer assim. E os nuances entre isso. Então você tem aquele cara mais paternal que vai se contentar com uma mulher só a vida dele inteira, ele vai se dedicar pro ser pai, ele vai ter desejo por aquela mulher, ele vai querer a família, ele realmente vai se dedicar a tudo aquilo. Então, mas você não acha que isso é uma doutrinação? A doutrinação existe, mas existe o natural disso também. Você acha que tem Esse cara... Entre os indivíduos existe essa coisa? Ou é o jeito que a gente aprendeu desde lá de trás? Esse cara é o que vai se dar melhor, porque ele vai seguir o jeito que a gente aprendeu. Ele vai sofrer menos com ele mesmo. O naturalmente monogâmico. É o naturalmente mais monogâmico. Entendi. Então assim, aí você pega aquele cara que tá na outra ponta, que a gente chama de homem-galo, que é assim, porque a gente fala que é homem-galo porque é o seguinte, porque o galo alfa do galinheiro, ele dá 20 creu numa galinha nova e depois larga e cria ela lá. E fica criando. Mas nunca mais se interessa sexualmente por ela. Põe uma galinha nova, ele crau. 20 vezes, mais ou menos. Aí ele fica cuidando. Se voltar com aquela galinha antiga, ele não se interessa, só por uma nova. Ele vai cuidar, mas não quer saber. Ele vai cuidar. Então você vai ver esses caras que tem 3, 4 famílias, que casa, recasa, não sei o quê, mas cuida de todo mundo, cria todo mundo, paga tudo. São esses caras, eu disse tipo Catra. É o Catra. Homem-galo. Fábio Júnior. Existe isso. E você vai ter uma modulação entre esse Mendigo. paternalzão aqui e esse extremo homem-galo aqui. Você vai ter o cara que às vezes precisa dar uma pulada fora e a gente fica nos 50% das pesquisas, né? Que os 50% dos homens admitem que traem. Não, mas mulher também. Isso que eu ia 32, perguntar, se você refere 32. a mulher Mas não também. admite, Isso, né? pode até trair, mas não admite. Mulher é mais esperta, isso é Mulher verdade. geralmente trai por vingança, né? Mas o Não, que hoje eles... estão traindo porque querem. Então, mas o que eles falam, é o seguinte, que o homem... Eu não acredito muito nessas coisas. No que? Sério? Porque eu acho que homem é exatamente igual a mulher.
Você acha? Eu acho. Exatamente. Eu acho que é humano, cara. Não. É humano. Eu acho que a gente aprende Mulher tudo. não é humano. A gente aprende. A gente aprende. A sua mulher. Não é. Eu acho que a gente nenhuma. aprende essas verdades na vida. É que nem horóscopo. É que nem horóscopo. Eu acho que é que nem horóscopo. Porque horóscopo, o cara fala, você é assim, vocês falam, algumas coisas são. Batem. Então eu acho que é meio. Eu acho que a nossa dificuldade, a dificuldade do homem é a gente nunca externar nada. A gente nunca fala da gente. Não, isso não pode. Pra Isso é verdade. ninguém. Isso A é gente difícil nem, demais. Nem no terapeuta você vai lá e mente pro cara. Você mente pra mente. cacete. Por quê? Mente. Você aprendeu que é assim. Mente, eu já vi Entendeu? vários E a casos. mulher não. A mulher, se ela tiver com problema, ela encontra outra mulher, ela Bate troca uma papo, ideia, ela bate Mas- papo, ela tem essa capacidade de. Talvez por não sofrer tanta pressão. Não, mas eu Ai, concordo. gente, eu tô tão pressionado. Ai, Você acha que você tá? Você fica assim, Emílio. Não, Emílio, você tá falando de você. Não, eu estou falando em geral, geral. geral. Você é um cara Eu mais... estou Geraldo falando, Luiz. não, eu tô falando. Eu tô falando. Eu sou um cara que eu me abro. Você se abre com quem? O Zuckerman. Bum. O cara faz isso comigo, ele Ele conta se suas abre. piadas. Eu abro meu coração Você se abre e ele nada. fala Ele uma abre. merda. O Rabinho é um cara que ele busca entre as ele se amizades. abre. Ele abre mesmo. Você abre comigo às vezes. nada. Eu busco a Ele- felicidade. Sabe nada do percebi, Rabinho. Você eles percebeu são no intervalo amigos, que eu já a gente percebi. é irmão. Eles Esse são que cara você é dá pra uma, perceber os uma dois. bênção. Mas que eu tenho É. uma dúvida, eu queria saber, doutor, Conta. quantas vezes, eu sei que é ruim você quantificar, mas quantas vezes é saudável um casal ter sexo? Porque um casal que tá Ah, casado... que saudável. Não vai entrar com Vem com essa. Tá falando, deixa ele segundas, fazer- quartas Não, e Ele tá preocupado, Ele tá meu. preocupado. Jairo Bauer tá Bicha impossível. velha. preocupado. Posso falar? Minha bicha mulher... velha depois. Desculpa, minha mulher mandou um WhatsApp aqui pra mim, escreveu, pergunta pra esse cara se é normal ficarmos mais de uma semana sem transar. Preocupadíssima. Ela mandou. Eu não acho depilar que. Olha, gente, o que interessa é a qualidade. Olha lá vem o. Lá vem o... Avisei, eu falei. Alô? Eu falei, sou um sábio. A qualidade. Na verdade, assim, o sexo ele tem que ser revigorante. Eu transei com ela, mas ela não lembra. Então, eu acho que aí está tava o dormindo. problema. Exatamente. Ela tava. Ela tava dormindo. Mas sabe que as mulheres na pesquisa elas dizem que é mais importante dormir do que transar. Eu amo dormir. E os homens dizem que Eu sou é a mais garota importante transar do que melatonina. comer comida. Nossa, mano. Né? Pra você ver como as coisas são. Mas assim, não tem uma média. A média do brasileiro são 3 vezes, né? Por semana? Por semana. Casado? Essa é a média. A média dos casais brasileiros, 3 vezes. Com filho, sem filho. Os caras tão Tristeza do mentindo. Rabin, velho. Noiado. Eu acho- Tão mentindo. é, Não, é. mente. É. Pô, 3 Cara, vezes? mesmo acho que não. 3 vezes por solteiro. semana? 3 vezes por semana. Não é por ano, não por mês, não é pra nada. 3 vezes por semana é a média do brasileiro. Na pesquisa, entre 3 mil pessoas Eu entrevistadas tô assim, aí. ó. É uma na Copa e uma na Olimpíada. Tá ótimo. Mas E comemora quando vai, né, Se fosse Emílio? uma na Copa, Acende uma a na tocha. Ano Uma na bissexto. Copa e uma na Olimpíada. Eu já tô que eu não Ano passo bissexto, cometa Harley, só de 60 e 60 anos. Sexto, pode. Aí Eu chama já Caramuru. Faz festa. Faz Caramuru, festa, chama aquela os alegria. amigos. É pra comemorar. de Copa. Mas isso aí é muito complicado mesmo, porque as pessoas, elas sentem isso, elas sentem no casamento. Veja o Rabin, por exemplo. Casou há 2 anos, Tamo aí. Tá Uma sim, felicidade dele. 4 Tá anos. já tá nessa. Mas é a vida. Mas, Emílio, aquela coisa que você falou da educação, da educação nossa, né, sexual, é um negócio que eu queria até retomar pra falar pra vocês, que é muito complicada, né? Porque os meios hoje são infinitos. A gente tem a internet aí, mas a internet tem um lado muito ruim dela. Sim. Muito ruim. Que é estimular exatamente essa questão do padrão, do você ser educado num filme pornô. Nós somos educados num filme pornô, a diferença é que a gente tem que buscar lá ter vergonha, pegar lá na locadora. Sim. E ficar assistindo escondido em casa. Né? Com um monte de moleque na sala, todo mundo mandando bala. Que é isso que acontecia Sim. na vida de todo mundo. Que coisa ridícula. Coloca um jornal Mas é o na que sala. acontecia, né? Ridículo. Colocar um jornal na sala. Campeonato de jorrada. Era legal. E é isso que acontecia. Essa era a nossa educação sexual. Hoje não mudou muito. Ele faz isso sozinho com a internet. E assim, eu recebo um monte de perguntas no canal do YouTube. E as perguntas continuam sendo básicas. Do tipo, ejaculou na minha calça, eu posso ficar grávida? Né? Sua Doutor, calça, eu não acho o buraco. Gente. Doutor, é o que eu recebo, eu não consigo São responder. adolescentes, né? Mas são adolescentes, né? Mas são às vezes as dúvidas que a gente tinha, né? Continua no mesmo lugar. Né? Então, o que mudou? Né? Falta educação sexual, falta as pessoas prestarem atenção nisso. A coisa sexual, a sexualidade, a saúde sexual, ela não é vista nem direito pela ciência. Né?
Você vê os próprios colegas, médicos, etc e tal, têm baixíssima formação em cima da sexualidade mesmo. Mesmo os urologistas, mesmo os ginecologistas, mesmo os psiquiatras, não entram muito bem na questão da sexualidade porque não sabem lidar. Então, mas talvez a pessoa ela não entende que o sexo é a entrega total para uma outra pessoa. Exato. Talvez essa que seja a chave, porque o que o cara tá ali? Ele vê aquelas coisas. Imagina um moleque que entra na internet e vê um filme pornô, ele não vai saber, porque às vezes você vê o filme pornô, puta, a mulher tá batendo na mulher, a mulher tá gostando daquilo. Ela tá vermelha, já tá ela tá vermelha, aquele pau grande, não sei o quê. Ele fala, meu, eu tenho que ser será? assim. Ele fala assim, Isso é vida real? será que a mulher gosta realmente disso? Exato. E ao mesmo tempo, né, a gente vê esse negócio de cultura do estupro, que estão falando tal, não é só no Brasil, Estados Unidos, tem muito disso da molecada que se junta, pega a mulher, não sei o quê. Talvez isso não seja... esteja deturpado no moleque que tá vendo aquilo ali. Sem dúvida. Ele não sabe direito. Ele quer ser o macho viril, Não o sabe nem o que fudidão quer. ali naquele Um momento. bonzão. E ele não analisou. sabe. Então, ele não sabe o que... que tá procurando. Sim, e tem uma diversidade absurda, né? Você vai no search e o cara coloca dwarf horse, sei lá, ele pode Nossa, ter aquele um anão com Não, cavalo. É uma coisa muito exatamente, bizarra. Você vai ver. E vai ver desconforto, zebra. é umas coisas em cima da mesa que machuca o joelho da mulher, o joelho do homem. Exatamente. tudo. E ninguém fica ralado Ninguém nesse fica filme, é uma coisa ralado, impressionante. Então, mas não é tem na beijo. escola. Mas não é na escola que ele vai aprender isso, porque na escola a criança é humilhada desde que pisa na escola. Como assim humilhado? No colégio, quando o cara vai pro colégio, já começa aquele negócio. A zoeira. Ah, você é menininha, não entra no meu time. Ah, você é Isso, viadinho. começa. Ali já começa a cagada. Já começa porque foi criado... Essa é a nossa instituição, vamos dizer Exatamente. assim, né? Que essa é a instituição do bullying, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque nós somos cobrados assim, vamos cobrar dos outros assim. Porque tá ligado muito àquela coisa do tamanho do pênis. Sim. Né? Tanto que tem a Você síndrome tem do que vestiário. Você tem que ter 1 metro ali. Você tem que ser kid, né? É, Se você não for kid bengala, você não tá com Você é um nada. Merlin. Exatamente, você não vai ser nada. Então, assim, imagina o indivíduo olha no meio das pernas dele e vê aquela coisinha que ele nasceu. É. Né? Pau que nasce Triste. torto, morre torto, triste, minguado. Ou faz como bola, compra uma Ferrari. Exatamente. Anda de Ferrari. Aí já não interessa mais nada. não tem. Ai, gente, não é assim. Aí não O importa carro o não tem tamanho. nada a Mais ver. nada. Você Gente, já vocês estão indo compra- por um caminho muito estranho. Ah, mas É que você não é homem, Amanda. Não é Você homem, não sabe filha. como é Vai que o lá, homem faça a se sua sente. pergunta então, Amanda. Vai. Eu tenho uma pergunta. Chama a Paulinha Faça, lá, ô querida. Maíra. boa zona. Assim, Maíra. você... Vocês não falam, pô. Não, é porque vocês estão sendo meio ridículos. Por quê? Diga por quê? Estão sendo ridículos, falando, não sei o que, peito murcho, não sei o que lá. Daí isso, transa uma querida? vez por semana. Ninguém tá falando de você. Eu que... Até porque você Ai, só não dá pegou pra coisa falar. boa, amiga, você sabe. Até não dá pra falar. Eu queria saber assim, tem essas dúvidas adolescentes, etc. Eu queria saber o sexo na terceira idade. Nossa, mano. Vovô e Existe? vovó. Vovô e vovó. Lógico que existe. Por que Eles não? deitam Uma sim. tricotada. Existe. Eles vão ao seu consultório? Vão, é mais raro. Realmente a faixa que mais procura é entre 18 e 35, 40 anos. É o que mais Jovens do procurado. reggae. Jovens do reggae, exatamente. São os que mais procuram, mas chega também no consultório. Mas assim, a gente sabe que assim, a sexualidade no idoso, ela é uma coisa mais... Dolorida. Mais flácida. mais difícil, porque assim, molenga. a mulher passa pela menopausa e ela... Para de querer. Além do parar de querer, porque ela já não queria muito, né? Ela passa a querer menos ainda. Ainda porque ainda fica mais ressecada, né? Ela perde o estrogênio e fica mais... Nem que ela deseje, ela consegue lubrificar. Então, fica mais complicado ainda pra ela. Mas Mesmo com reposição vovó hormonal. deseja. A reposição hormonal, assim, a via oral, né? Ou injetável, ou PET, esse tipo de coisa, é só pra aquelas mulheres que foram esterectomizadas. Tiraram o útero e tudo. Nossa, e os ovários também. E nunca tiveram câncer de mama, e nunca tiveram câncer. O que dá tesão, pra né? usar... o que dá pra usar papo dá são um os tesão, ovos de né? estrogênio que você põe, ou os cremes, meu que Deus. reptilizam a vagina e ela começa de novo Mas a daí a gente lubrificar. pensa assim, porque o sexo, ele é pra reprodução. Como as pessoas já não estão mais em idade reprodutiva, né? Diminui. Como assim o Você tá sexo é pra vendo, reprodução? Isso é Não, pros foi porque animais. ele falou. Mas ela porque falou da uma mulher coisa muito ressaca. verdade. A mulher resseca, não tem vontade, não sei o quê. Você tem uma idade, o auge da sua carreira. isso. Sim, pra ela você tem- ter tem razão. filho. 20 aninhos. Mas tem razão. Não, Tudo não é 20. fala a favor. Qual é a idade, o auge da carreira, assim, do homem e da Falei pra mulher? tu. O homem, Até fica em filho. torno, o homem fica em torno dos 40 anos, a mulher fica em torno dos 30. Esse é o auge. Esse geralmente é o auge, que a gente pode considerar auge. Mas continua funcionando
muito bem depois. Basta que cada um se adapte à mudança de vida, né? Você imagina uma pessoa que tem pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia... Bola! Né? Toma Não transa 30 muito. remédios, né? Muitas Sofre cápsulas. com os remédios, sente dor nas articulações. Gasta não... muito dinheiro com Então, remédio. vai ficando complicado, né? Vai ficando um pouco Os difícil. caras são muito filha da mãe. Nem tanta ereção, né? Mas assim, vai ficando complicado. E vai se perdendo isso na vida. Ainda mais uma vida sexual que já não foi muito estimulada, né? Você vai ficando cada vez Bola pior. entrou em depressão Eu agora. gastei dinheiro com a mãe do Rabinho. Deixei ela rica. Muito bem, eu vou tocar uma música, ridícula daqui a vocês. pouquinho a gente volta, o papo está muito bom. vai. Hoje, presença aqui do Dr. João Borzini. Tem muitas perguntas aí, Bola? Tem, sim, senhor. Muitas perguntas. Taradões da internet. Falou em sexo. São muitas dúvidas. Falou em coisa sexo, todo mundo quer fazer, os velhos, as velhas. Nós estamos com o papo meio de velho aqui. Amanda tá viajando. Meio de Quer véio. saber Tô do- viajando, não. Tá Você com tava papo fazendo de velho. consulta da Sexo sua na terceira mulher. idade, Não, no auge dos eu quero 40, curiosidade, é um é. programa. Tô falando da minha vida. quebrei meu joelho. Não, vou falar da minha vida. Ai, legal, eu transo, eu tenho uma idade reprodutiva. Às vezes eu transo muito, às vezes eu não transo. Eu vou falar de mim? Não é, Você quer que eu doutor? É fale? que Queremos ela, saber, é que ela pô. tá com o senhor que ajuda, então ela tá Eu não tô com o senhor que preocupada. ajuda. Eu queria saber do sexo de anões. O senhor tá no céu, pelo amor de Deus. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Ain't no stoppers now. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui hoje com o Dr. João Borzino. O Dr. João Borzino é médico, sexólogo. Ele trabalha há mais de 12 anos, ele atua como terapeuta sexual. Tem um livro dele aqui, você pode comprar online agora. É do Clube dos Autores. Chama-se Nem Sapo, Muito Menos Príncipe. Boa. Tá vendo aqui, você pode comprar online. E ele fala sobre a sexualidade. É um livro muito bacana, muito esclarecedor, muito questionador também. E nós estamos tendo este papo filosófico, clínico, cultural nesta mesa repleta de homens másculos, fortes, que não tem problema nenhum na vida Viris. sexual, viris, vencedores. Você pode seguir a nossa bússola, daremos para vocês todos os caminhos para que você seja um vencedor, uma pessoa fantástica, receberá os aplausos dos seus amigos, dos familiares. A sua mulher vai chegar em casa jogando pétalas de rosa para você deitar no seu leito nupcial e comê-la como o Dom Juan fazia. Sim. Lindo, Emílio. Então quer dizer, basta seguir a nossa Emocionada. bússola, basta seguir a nossa bússola que você vai ser feliz, cara. O que mais você quer? De graça. Certo, doutor? De graça. Sem cobrar consulta. Exatamente. É isso que todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo Uma mundo quer bússola. ficar legal. Uma bússola. Uma bússola é o que a gente precisa. Exatamente. Sempre. Por isso que nós estamos aqui. Pelo Felizes. menos para deixar a sua cabeça cheia de dúvidas e você chegar Em casa mal. em casa mal, triste, Querendo dormir. decepcionado, Já e dá encher a surra, lata. é. Eu já tenho duas filhas, então eu bebo e durmo. Exatamente. É o melhor. É melhor. Já paga no uísque. Agora você não acha, meu querido doutor, que Diga lá. eu estava pensando com os meus botões que o casamento, esse casamento que a gente tem, que a gente estava falando, que é um casamento romântico, é um casamento recente, o casamento nunca teve um casamento assim do jeito que é. Família, tal, você vai lá, trabalha, tal, uma coisa recente. Você não, tudo bem, as mulheres, hoje em dia as mulheres elas são muito mais independentes do que eram, por exemplo, há 30 ou 40 anos atrás. Hoje em dia a mulher é muito mais, porque ela trabalha, porque ela se virou. E acabou virando uma disputa de poder numa sociedade que é 50-50. Uma sociedade 50-50 é muito difícil. Por quê? Porque você sempre vai ter que abrir mão de algumas coisas. Certo. Não acabou virando uma disputa de poder o casamento, por isso tem tanta treta. Concordo. Eu acho que tem muita treta, porque é aquela velha história. Quem vai pagar a conta, a mulher tá com a jornada dela dobrada, triplicada, que faz muito mal pra ela, né? Porque ela se sente em falta com o filho, porque ela mal fica com o filho. Ela chega em casa cansada à noite, ela não consegue dar atenção direto pro marido. Ela tem que pendurar roupa ainda, ela tem que coordenar um pouco da casa, ela tem que fazer essas coisas todas. Ela se sente nessa obrigação, ela pesa isso na cabeça dela, né? E o que vai sobrar de momento pra vida do casal, né? Fica muito difícil. Pra mulher tá pior do que pra gente. Pra mulher é pior. Pra mulher tá pior que a gente. Você acha isso? Ela sofre muita repressão. Mesmo pra você ter uma ideia, eu vejo assim, mulheres, eu já vi pacientes minhas dizendo que tiveram vergonha, por exemplo, do pai e da mãe irem buscar no aeroporto voltando da lua de mel, porque tava na cara que tinha transado. Você vê isso nos dias de hoje.
Porra, mas não transaram lá de mel também? Achou que foram fazer o quê? Vender cocada? Então, Mas é obrigatório? Não é obrigatório, mas pô, acabou de casar. Mas parece que tá estampado na beleza, cara. o Daniel ficou bebaço no casamento dele. Você acha que ele transou? Não. Que nem um maluco, você tá brincando. Mas nem precisava Só mais. porque bebaço. A lua de mel acho que é pra viajar. Inclusive pra levar uns amigos, que faz falta. Não faz bola você levar uns amigos. Porra, levar uma turma grande, filho. Assim, mas assim, a coisa difícil é exatamente você conseguir equilibrar o que virou competição hoje. Porque a mulher culpa o homem culpa a mulher. Exato. Aquela coisa, o homem fica falando mulher é chata e mulher fica falando homem é bobo. E isso não acaba nunca, desde pequenininho, né? Sim. Meninas são chatas, né? E os meninos são bobos. Isso não acaba mais. Né? Vira por Então, mas você acha que não vai chegar um ponto que as pessoas vão repensar essa maneira de se relacionar? Eu acho que está chegando nesse ponto, Emílio, porque a crise está muito grande. Né? Você vai ver, a vida sexual das pessoas é muito pior do que se imagina. A vida sexual das pessoas e intimidade é muito pior do que se imagina. Né? Isso a gente vê dentro do consultório. Então as pessoas, o sofrimento que as pessoas confessam, o que as pessoas falam, né? Porque muitas coisas as pessoas não falam. Eu já cuidei de paciente por ano e meio, né, que se queixava de disfunção erétil com a mulher dele que levou ele lá, etc e tal. E no final das contas ele não tinha me contado, a mulher dele descobriu que ele tinha um fetiche de ficar olhando na internet mulheres obesas, gigantes, etc e tal. E ela não era desse jeito. Então, mas isso aí, por exemplo, outro dia eu tava lendo, eu fiquei até muito curioso. É até um cara famoso nos Estados Unidos que ele falou, pô, que ele é viciado em pornografia. Sim. Ele ficou viciado em pornografia e ele só queria pornografia, ele ficava dias e noites na pornografia. Quem é? Bill Clinton. Não, que não é Bill Clinton. Era o Michael Douglas. Bill Clinton foi só o charuto lá. Ele charuto, é. O Michael Douglas. Mas foi um cara, né? Foi um cara, fez filme, tá? Fez filme, era bem fortão, um negão bem fortão. Isso. Foi agora há pouco tempo. Sei, ele falou mesmo. E eu fiquei pensando com as minhas butolas. Por exemplo, o cara, vamos imaginar o seguinte, o sexo. O sexo, teoricamente, é uma coisa de sensibilidade. Sim. Tem o cheiro, tem a temperatura, tem o toque, tem todo um esquema fudido. São vários os parâmetros que fazem o sexo ser muito gostoso e você acreditar que aquilo é o amor eterno. Né? Isso, fantástico. Isso essa pega que você vai ali, você pega essa mulher, você fala, puta, é ela. Deixa ela comigo. É a mulher da minha vida. Isso é dopamina rolando. É pra cacete, é coisa pra cacete. Por exemplo, um cara que começa a ter prazer e começa a se estimular só vendo, porque ele vê e toca uma bronha. Exato. Né? Simples assim. Várias por dia. Então, várias. Isso aí deve dar um bizil no Do quê? Deve dar um bizil no próprio ser humano que tá ali. É um bizil. Porque não é da natureza. Não, porque o cara, ele vai ligar o sexo a só uma coisa, a visualização daquele negócio. A mulher gorda, ou manão, sei lá o quê. ET, o que for. Qualquer coisa. Ele acha que vai ser abduzido e transar com ETs, alguma coisa do tipo, exato. A ideia, você tem, assim, é quando o indivíduo sai da realidade e fica, vamos dizer assim, a gente chama isso de parafilia. É quando o foco sai da mulher real e vai pra uma imagem, pra uma fantasia ou pra um fetiche. Um fetiche qualquer. Por exemplo, uma mulher de bota, daquelas botas de vinil, de borracha, aquele negócio todo, né? Então, o indivíduo tem prazer, a pessoa já não interessa mais. O que interessa é o objeto. Isso, né? isso. A pessoa vira um objeto. Então, desse ator americano, o que ele falou mesmo é que ele estava tratando as pessoas como objeto. Não interessava mais a relação pessoal. Ele queria dar um play e transar. Ele queria dar um play e depois não interessava, entendeu? Não interessava quem foi, quem não foi, quem era, quem não era, quem era. Ele ficou um pouco viciado em sexo. Isso aí já Mas chama de satirismo, né? Que remete a sátiro. É muito louco isso, né? É muito louco. É muito louco. Porque a pessoa, ela tem aquilo, a quantidade absurda, o tempo inteiro, a hora que facilidade, ele você come quem você quiser na internet. Ali na internet funciona pra... Exatamente. Nossa senhora, é uma beleza. A mente você é pode... livre. Exato. Né? Mas você vê, eu tive um paciente que ele tinha uma criação do Oriente Médio, vamos dizer assim, e desde pequenininho, desde 3 anos de idade, as tias passavam ele nos seios, na vagina, esfregava a cara dele, né? Nossa, esfregava a cara mano. dele de pequenininho. Ele virou um satírico. Ele tinha dito que quando ele foi levar a mulher dele pra lua de mel, etc., ele deu um porre nela pra descer e transar com a recepcionista.
Beleza. Ô, louco, bicho. Então, assim, é o cara que já não importa mais quem é quem. Entendeu? Não interessa se o outro tem sentimento, se não tem sentimento. O que vai? O cara vai transar. Árvore ou Não interessa Magali. se é O cara, ao invés de passar mulher do amigo gel, dele. passava na vagina. Não entende se é colega de trabalho. O cara vai mandar brasa. Então, perdeu essa coisa pessoal. Perde o critério, perde tudo, né? Vai ter que passar o quê? Em vez de Mas passar tem gel, clínica pra passava na isso. vagina da tia. Que coisa horrível. É a vida, meu amigo. Você E acha a que tia vida é o passava quê? cerol ainda por vida cima, pra não ele é o ficar com aquela Facebook. cara. Agora, Emílio, O ator chama Cê- Terry Crew. Você acha que a vida é um Harry Pokémon? É tirar foto de Pokémon? É, Aí tô aqui correndo. A esperando vida pra não é tirar só- foto do Pokémon. Agora, esperar um Emílio, Pokémon Não tirar aguento foto. mais esperar Emílio, Pokémon. o Bola tava perguntando no intervalo se é normal o homem gostar de uma dedada ou se isso significa que ele é gay. Claro que não. Então é verdade, assim. Essa Verdade que é gay? pergunta polêmica. Eu queria saber, porque Pergunta o pai bastante. do Rabin me falou que toma, eu quero saber se é legal. Família A mãe inteira. dele. Nossa Então, senhora. o que o pessoal mistura é exatamente isso, assim. O prazer anal é uma coisa dada ao ser humano, não só à mulher. Aliás, a mulherada tem um preconceito com prazer anal danado. Também Quando vê acho. assim que é uma coisa que acontece só assim, aniversário de casamento, que é uma geladeira Não, nova, é um presentão. um presente Ah, novo, uma um coisa Rolex. né? Uma coisa complicada, né? Então o sexo anal ele não é simples pra ninguém, etc e tal, e remetem a fazer carinho, lamber, colocar o dedo, esse tipo de coisa, a penetração de pênis, né? Sim. E de pênis com um homem atrás, então, muda totalmente, né? Tem nada então, a ver. Exatamente, tem nada a ver. Então, o indivíduo ter prazer anal acontece, assim. Você não Acontece. pode imaginar que um jogador de futebol gigante, monstro, tá, etc, adora uma Mas tem cariciazinha ali. preconceito de assumir Mas isso. não vai assumir isso de jeito nenhum, né? Ninguém assume. Você Ninguém- gosta, doutor? Eu não, muito obrigado. Tá vendo? Eu tô bem assim. Aí Mas você questão de fica preferência. Doutor, Mas é acham porque que o senhor tem que explicar direito que ele tem terminações nervosas e que um dedo de uma mulher não tem nada a ver com o dedo de um homem ou um pênis de um homem. Ou seja, tem alguns homens que gostam com a mulher, mas não significa que os homens sejam homossexuais. Exatamente. Eu Não tem nada a ver. aceito com o dedal da Tiffany. O Emílio é Cravejado, fantástico. cravejado. Não, de todo trabalhado. diamantes. Um dedal da Tiffany. Praticamente virou um ralador. Diamantes é um raladorzinho. Virou um ralador. Mini ralador de queijo. Mas é da Tiffany. Mas é da Tiffany. É outro nível. É uma elegância. Tem lá o dedal, ela pega a caixinha. Ah, Pega a Todo caixinha. trabalhado. Pega a caixinha pro tem um ritual, né, Qual meu? é o problema do cara tomar uma dedada? O homem que não aguentar 3 centímetros, que é o teste lá do Da próstata. Da próstata. O homem que não aguenta 3 Uma centímetros dedadinha, na aí, toba Rabinho. é um merda. É um merda. Meu, e é gostoso pra caramba. Tudo em nome do prazer. Tudo Exatamente. em nome Da da alegria. saúde. Tudo Alegria. em nome do amor. Eu tenho um Certo, amigo. doutor? Tudo em nome do amor. Eu tenho um amigo urologista que ele manobra, ele faz baliza com uma mão. Sim. Assim, ele não é muito agradável. O Evandro quer o telefone. Não chega um fist, né? Muito bem. Pergunta, Amandinha, você que está achando Você que muito tá machista. fogosa. Eu tô achando que tá Deixa eu machista. te falar, você acha que tá machista essa mesa? Acho, é porque... Você acha que não tem nada, não teve nenhuma nada aconteceu feminina. aqui? Amanda É Rasgado. porque vocês pensam muito no lado masculino. E a mulher, ela vê o sexo, às vezes, como uma coisa suja, mas também vê uma coisa de amor, né? E vocês não estão falando do amor. Estão falando das coisas mais O que é práticas. o amor pra você? Ah, essa pergunta é difícil. Difícil É, nada. o amor é uma coisa Se muito você me difícil. definir o amor... Não, não sei definir o amor. Então não vamos falar Mas de amor. eu Vamos falar de dedada, que é muito mais Não, simples. gente, mas o Vamos amor, falar do amor. dedada com amor, Sim. entendeu? Peito up com amor, amando o peito up. Assim, legal. Não sei, mas se o cara não for ama. tratar um peito Aí, up como Rabinho. um up, entendeu? É triste. Porra. A mulher É que ela tá não tudo gosta em da cima. coisa na ótica acima do científica. Não é científico, é físico, é coração. Mas você tem toda razão, Amanda, Obrigada. querida. É isso mesmo. É coração. E assim, os homens estão sofrendo muito por não enxergar esse Sim. lado. Esse lado Porque que às existe vezes você envolvimento. precisa. Beleza, Né? você transa, legal, mas você Né? precisa de um abracinho. Mas Então, eu já mas ouvi o isso- Daniel falando assim: mas deixa- já fiquei com mina e não dava pra. Deixa Ela eu queria falar. abraço. Mas É mulher que fala igual o bebê. Mas pera aí. Uma mulher que depois Não, que você transa pera aí. fala, me dá um abraço. Peraí. Não, abraço não, mas um abracinho sim. Mas isso também é um preconceito que a mulher tem do homem de achar que o homem não tem essa sensibilidade. Claro que Às vezes tem. não O tem. homem, o É um homem, ursinho. Ué, depende o do homem, homem, depende da mulher. Ursinho. não é depende do homem. Todo homem tem. O homem não exterioriza isso. Então, o gente, homem, vamos exteriorizar um Eu pouco também mais. acho que tem Mas que é exteriorizar um pouco mais. Mostra o que custa E dar você um gosta abracinho. de um cafuné. Isso, É, fica marcado, Amanda, naquele negócio do
aquela coisa do ejacular e virar para o lado. Sim, que coisa horrorosa, a pessoa vira de costas pra você. Ou fumar o cigarro foi bom para você, né? E vira e dorme. E a pessoa não faz nenhum carinho. Isso pergunta se tá tudo bem. Isso é terrível. Não, os homens têm que fazer um esforço, se manter acordado pelo menos uns 10 minutos, fazer um carinho. Porque é importante, né? E a mulher que fica parada enquanto o homem faz tudo, isso não se fala? É um estilo. Não, mas é um estilo também. Ó, também não tem que saber sua mulher. Tão ruim quanto. Pode estar parado, às vezes você pode estar... Deixa eu falar um negócio. Mexe, tô mexendo o olho. Você sabe, Amanda Ramalho, que eu sou um homem sensível. Claro eu sei, isso é verdade. Eu sou um homem muito sensível. Os homens de leão são excelentes amantes. A minha sensibilidade é extrema. Porém, vocês também têm que entender, porque às vezes a mulher também ela tem esse preconceito, que é da própria educação. A culpa é do pai e da mãe, no fim. Os filhos da mãe. Pai, a mãe, a escola, o professor. Isso aí que manobrou a nossa mente. Por isso que a gente chegou nesse aspecto. Nesse limbo. O homem ele é tão sensível, mas tão sensível, que quando a gente vê outras mulheres, a gente vê uma oportunidade muito grande para procriar. Você vê mulheres maravilhosas passando, mulheres fantásticas. Você olha aquilo é uma oportunidade tão grande para você. Você fala, puta, eu vou deixar meus genes com esta mulher fantástica. Porém, nós lembramos de Amandinha lá, com o seu peitinho catupiry. Aí depois eu não... E naquele momento... A Maíra que não se manifesta tá com a cara de indignada. Aí o que acontece? Naquele momento que a gente viu aquela oportunidade, que os nossos genes pré-históricos, a nossa selvageria está falando. Selvageria, compadre. Vai lá, bicho. Vai lá que tá disponível. Olha o que tá disponibilizado para você. Os instintos mais primitivos. Você se lembra daquela Mandinha lá e fala, não. Ai. Eu não vou. Magoá-la. Eu não vou. Eu não vou. O que era o que se tornou. Eu a amo acima de tudo. Apesar... Isso é uma entrega. Você sabe do que eu tô falando. Respeito. Sim. Você sabe do que eu tô falando. Sim. Todos nós. Isso é sublime. O homem vê muito tudo como oportunidade e tá fazendo mal isso também, Emílio, porque a coisa parece tão simples, tão palpável, né? Que pressiona, né, essa coisa de ver muito como oportunidade, mas tá esquecendo que muitos, assim, você abre mão mesmo pelo relacionamento. Sim. É o que vale a pena. Sim. É o que vale a pena. Aquela mulher com aquele quadril largo, etc e tal, etc e tal. Você sabe que o tamanho do quadril tem muito a ver com isso, né? Porque claro. seria uma mulher boa paideira, né? Claro. Não tem problema. Ninguém vai casar comigo? Vai sim, senhora. Não, fique tranquila, porque não é, tem pra tudo. Tem sempre uma tampa pra panela. Mas assim, o que chama atenção. E o que você falou assim, a gente que cuida da família, que gosta, etc e tal, tanto quanto a mulher também, ela vai ver. A mulher também. Vai ver o cara chamativo, etc e tal. Porque a mulher é menos visual e menos carnal. Sim. Né? Ela é menos. Nós homens, a gente é muito mais fálico, né? Muito mais aquela coisa do pênis, aquela coisa do carnal, do fazer sexo porque. Então, mas isso não é culpa nossa, doutor. Isso foi a sociedade que nos pressionou. E nós sofremos muito com isso. Muito. Não achem vocês, mulheres, que nós somos isso que vocês acham que nós somos. Eu já saí com homem feio. Por trás de outras coisas. Por trás desses, de um rabinho. Sim. Por trás de um Zuckerman, existe um cara sensível. Aqui tem uma bicha velha que chora. Chora, como tem um abraço. O gordo atrás desse mau humor ursinho dele. puff carente. Atrás desse mal-humorado. Tem um ursinho pimpão. Existe um ursinho puff. Que maniquinha. Vem cá, maniquinha. Entendeu? Então é isso. Pouco a pouco. É isso que a gente precisa. Nós aqui, a nossa bússola. O que foi, Gabiru? Sim. Vamos encerrar o programa. Eu vou encerrar, Gabiru. No auge. Irmão, no auge. Não é assim, você não manda aqui, cara. Vai fazer uma tapioca aí, ó. Vai. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Sempre à disposição, Emílio, é um prazer. Foi muito bacana. Tá aqui o livro, ó. Você pode comprar em todas as livrarias. Espero que você volte, que esse assunto nunca acaba. Se Deus quiser, né? Emílio. É um prazer estar aqui com você, é sempre muito legal. Valeu, muito obrigado. Muito bem, queridos. Vamos? Vamos, Emílio. Então vamos. Amanhã estaremos de volta. Tem mais. Amanhã tem mais ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Se você gostou, espero que tenha gostado. Se não Eu gostou, gostei, o programa foi leve. se você não gostou, meu amigo, Também. não posso fazer mais nada por você. A vida é assim.